Boa noite, Guto. Parabéns pela vitória, pela classificação. Gabriel Lima, da Rádio Clube AM 1200. No primeiro tempo, o Ceará se mostrava um pouco nervoso, mas ao decorrer da partida marcou o gol de empate e volta para o segundo tempo mais tranquilo, tanto é que as coisas começam a agir naturalmente e os gols vão saindo. Marca o segundo gol e você faz algumas alterações. Coloca o Bergson, Felipe Bachola e o Wesley, que é exatamente os protagonistas desse terceiro gol. E coloca o Léo Chu que acaba dando o cruzamento aí para o quarto gol do Ceará, que teve a infelicidade do zagueiro, e também fazia boas jogadas pela esquerda, como teve a chance do Felipe Bachola. Queria que você me explicasse o que você viu para colocar esses atletas que foram fundamentais quando entraram na partida e também o que você falou no retorno do primeiro para o segundo tempo para o Ceará mudar exatamente a postura que vinha tendo dentro de campo. Eu acho que vou discordar de você só na questão do nervosismo, né? Eu não achei o time nervoso, eu achei que o modelo de marcação pressionante e muito intensa da equipe do Brusque causou dificuldade na nossa saída de bola, né? E foi justamente na saída de bola que acabou ocorrendo o lance que gerou um pênalti que não estou aqui para interpretar se foi ou se não foi. A nossa equipe até então tinha um certo controle da partida, mas não estava bem postada em cima da dificuldade que eles estavam nos colocando defensivamente, da parte defensiva. Só que a intensidade que eles estavam colocando, uma hora eles iam sentir, né? E aí começaram a perder jogadores, porque eles estavam correndo de forma surreal, né? Aí perderam o zagueiro, depois perderam o extremo, né? E o segundo tempo praticamente não conseguiram correr com a equipe do Ceará. Essa que é a verdade. E o Ceará, no final do primeiro tempo, manteve o seu jogo. À medida que os espaços foram acontecendo, ele começou a se equilibrar dentro da partida. A gente deu algumas chamadas na equipe ali do lado da linha ali. E no segundo tempo nós postamos mais a equipe, nós acertamos mais o posicionamento, né? E com o posicionamento eles se atiraram, nós demos um pouquinho de campo para eles começarem a jogar e a partir daí eles não conseguiram entrar e nos davam a bola. Essa situação fez com que a gente criasse muitas chances, numa delas o Sobis marcou o segundo gol, aí você já começa a pensar para frente, até porque até o final de outubro a gente não tem folga, novembro não sei ainda como é que vai ser nossa tabela, e enquanto eles completaram, se eu não estiver errado, a 13ª ou 14ª partida, pós-pandemia, nós completamos a 23ª, só para ter uma ideia, né? O time deles e o time nosso, em alta intensidade. Então aí a gente já começou a segurar alguns jogadores. E começou a colocar para dentro do campo jogadores que nos treinamentos do dia a dia vem mostrando coisas importantes, né? Vem treinando muito bem, vem fazendo situações de jogo muito importantes. E jogadores, por exemplo, como o Wesley e o Bachola, que já tinham entrado muito bem no sábado contra o Bragantino. São jogadores, eu sempre disse que são jogadores de qualidade, jogadores que podem acrescentar muito ao plantel do Ceará, estando bem, e parece-me que eles estão retomando em alta. E isso vai ser uma mais-valia bastante importante para nós no decorrer das competições. Hoje entraram bem de novo e conseguiram alimentar o jogo para o Bergson, para o Chu, né? O Bachola botando um escanteio na cabeça do Thiago. Enfim, a partir daí a equipe botou um ritmo e tomou conta da partida, né? Fez os gols, tomou conta da partida e o mais importante é que a gente conseguiu uma boa classificação.
Boa noite, Guto. Alisson Lima, Rádio Expresso FM. Parabéns pela vitória, parabéns também pela classificação. Observando os números aqui, deu para ver que a tua equipe em competição de chamado mata-mata, né, competição eliminatória, a tua equipe tem 100% de aproveitamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É o tipo de Copa, tipo de competição que a tua equipe gosta de jogar? Você entende que é o tipo de competição que a tua equipe aprendeu a jogar? Você acha que tem alguma coisa de diferente em competição a longo prazo, como por exemplo é a Série A do Brasileiro, com essas questões, com esses campeonatos a tiro curto? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a equipe ela busca nas partidas de mata-mata ser mais focada nos propósitos da partida, da estratégia do jogo. Não que nos 3 pontos não ocorra, é que os 3 pontos você joga muito em sequência, muito em sequência, muito em sequência, e muitas vezes você é obrigado a fazer substituições, e nem sempre você tem nas partidas do brasileiro um grupo que você possa estar. Sempre falta uma peça aqui, uma peça ali, e quando isso acontece, às vezes a equipe cai um pouquinho, né? E nas partidas de mata-mata a gente procura jogar dentro de uma estratégia mais pontual, né? E graças a Deus as coisas vêm acontecendo, Eu acho que o grupo gosta também desse perfil, né? Não nego, eles sabem o que eles querem, mas esse propósito também vai acontecer nas partidas do Campeonato Brasileiro, pode ter certeza, porque eles sabem o que eles querem. E o Campeonato Brasileiro, às vezes, se você errar, você tem ainda chance de recuperar. E em partida de Copa do Brasil, você não pode errar. Então, sempre existe algo mais, uma atenção maior por parte de todos, né, para que a gente possa fazer com que as estratégias adotadas sejam vencedoras. Oi, Guto, boa noite para você, parabéns pela classificação. Aqui Carlos Henrique Costa da TV Cidade. Você que ainda não teve a experiência de estar bem próximo da torcida do Ceará, né, como treinador do vovô, qual a falta que faz o torcedor no estádio, hein, Guto? Principalmente em situações como a de hoje, que o Ceará busca uma classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e tem pela frente o Campeonato Brasileiro. Qual a falta que faz o torcedor hoje dentro do estádio? Imensa sobre todos os aspectos. Faz muita falta. Porque do jeito que é apaixonada a torcida do Ceará, e eu já estive jogando contra aqui, né, a gente sabe o quanto a torcida joga junto, o quanto empurra, o quanto apoia, né, e esse seria o momento de embalar junto com a torcida. A torcida, quando ela está fervendo do jeito que é a torcida do Ceará, ela empurra mesmo e ela intimida o adversário com a sua vibração, né? Então, a gente sente muito a falta do torcedor, né? Da torcida do Ceará presente, sim. E o quanto é difícil de você mensurar, né? A gente sabe até porque é uma situação que falta demais, mas o quanto é difícil de mensurar. É aquela falta que você quer, mas não pode ter nesse momento. Pereira Lima, Rádio Metropolitana, Rádio Talentos. Guto, gostaria que você explicasse para a gente a que atribuir ou como explicar o Ceará na noite de hoje ter apresentado assim, um repertório tão vasto, não obstante todas as modificações que você fez, e mesmo não podendo contar com alguns jogadores, mas hoje me parece que foi uma noite assim diferenciada. Tabelas, aproximações, trabalhando bem os conceitos de profundidade e amplitude. Enfim, gostaria que você fizesse uma análise da partida de hoje. Eu acho que, como eu falei no início, né, eles aceleraram muito a marcação de forma muito intensa. Nós tivemos uma certa dificuldade no início, principalmente no trabalho
de sustentação de costas, faltou um pouquinho de aproximação. Quando a gente encaixava as aproximações, a gente conseguia fazer as jogadas, eles baixavam rápido a linha dentro da área, a gente não tinha jogador de estatura, mas as tomadas de decisão foram importantes, porque mesmo não tendo um jogador alto, nós fizemos jogadas importantes, jogadas de gol, onde situação tipo a do Sobral, que foi para 1 contra 1, achou espaço, fez a bola cavada dentro da área, cavada no segundo pau, e o Vina chegou, não conseguiu cabecear com força, se cabecear com força era gol. Então são situações assim, várias bolas de aproximação, de triangulações nos lados do campo, mas em contrapartida, na perda da bola, dificuldade com a primeira bola e com a segunda, que eles jogaram praticamente de mano o tempo todo. Só que a gente sabia que a intensidade que eles colocaram não iam suportar nos marcar 90 minutos daquele jeito. E aí os espaços começaram a surgir, numa roubada de bola nós tivemos a precisão, o Vina pifar o Sobis, e o Sobis muito experiente, oportunista, deu o biquinho, fez o gol. No segundo tempo nós posicionamos melhor a equipe, né? A equipe valorizou mais a posse, teve mais tranquilidade, porque no agregado naquele momento era 3-1 para nós. Então, traz a tranquilidade para você poder trabalhar a bola. E aí nós fomos buscando os espaços, né? Criando as oportunidades, sem dar oportunidades ao adversário. No segundo tempo, eu acho que nós trabalhamos muito bem nesse aspecto. E aí fizemos o segundo gol, próximo dos 20 minutos, acho que com 20 e poucos minutos. Aí, a partir daquele momento, era 4-1 no agregado, né? Aí você já tem que pensar num calendário que você tem com jogos que nós não vamos parar. 3 jogos, um jogo a cada 3 dias. E nós não vamos parar com isso tão cedo, né? Outubro está totalmente tomado, né? Setembro está acabando, outubro está totalmente tomado. E novembro, a gente classificando, já tem Copa do Brasil de novo. Quer dizer, já começa a encher as lacunas que estavam vagas. E a gente precisa rodar. Né? E o rodar, muitas vezes, não é tirar do início da partida, mas tirar mais cedo. Né? Como a gente tirou o Vina mais cedo, como tirou o Sobis mais cedo, como tirou o Leandro mais cedo, e colocou jogadores que vêm numa crescente, e aí você começa a ganhar os jogadores também, que eles começam a ganhar ritmo, começam a ganhar confiança, e graças a Deus todos que entraram muito bem, e enquanto um derrubou, o outro matou. 5-1, no agregado 7-1, uma classificação ótima. Olá, Guto, boa noite. Aqui é Gerson Barbosa da Rádio Povo CBN. A equipe do Ceará no primeiro tempo, ela teve alguns problemas, né? Acabou saindo atrás do placar, não estava criando tanto, errando alguns passes até bobos, né? Mas aí no fim do primeiro tempo conseguiu encontrar aquele gol, na verdade começou a criar, né? Ali no fim do primeiro tempo, do meio para o fim do primeiro tempo, voltou e começou a criar chances de gols para a equipe do Ceará, conseguiu fazer o gol com o Sobis, e no segundo tempo fez aí todo o resultado praticamente, né? Os outros 4 gols aí feitos todos no segundo tempo, o Ceará voltou de fato mais ligado para o segundo tempo, né? O que aconteceu ali no vestiário? O que você pediu para a sua equipe para ter essa mudança de postura, né? Eles sabem o que precisa, nós só reposicionamos a equipe, né? E dentro da estratégia baixamos um pouquinho a linha, né? Baixamos um pouquinho a linha e tudo aconteceu. São situações que a gente treina, né? Treinamos a linha alta, treinamos a linha baixa, né? Tem determinados momentos que você está na frente do placar, não tem necessidade de você subir. Então, se está difícil pressionar para roubar, dá a bola para eles, baixa um pouquinho, e nessa estratégia de baixar um pouquinho, a gente se achou dentro da partida, e a partir daí, eles que tiveram dificuldade, né? Eles que não se acharam, e nós tomamos conta do jogo. Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Boa noite, Guto Ferreira. Guto, o que significa para você, para a equipe do Ceará, para vocês chegarem a uma fase oitavas de final da Copa do Brasil, estarem entre os 16 times que vão buscar aí
o título da competição. Como é que você avalia essa chegada? O que significa a chegada às oitavas de final da Copa do Brasil para você, para o Ceará? Eu acho que é importante, é uma competição grandiosíssima, né? E uma equipe como o Ceará, que figura entre as 20 melhores do país, estar entre as 16 numa competição como essa, eu acho que comprova a qualidade da equipe do Ceará. Agora, o Ceará já foi finalista de Copa do Brasil, né? O Ceará já foi semifinalista de Copa do Brasil, com outra equipe, né? Então, nós estamos tentando resgatar uma certa tradição do Ceará em competições desse nível. Existe um propósito dentro do grupo, é um propósito de fazer o melhor esse ano. Sempre o melhor, sempre o melhor. E nessa busca nós estamos avançando. Eu acho que o mais importante é seguir firme e forte. Existe para o clube aspectos econômicos importantes, né? A gente não pode negar. Existe o orgulho do torcedor, né? Da equipe estar conseguindo avançar e podendo chegar a uma situação importante dentro da competição, né? E o mais importante é que a gente segue numa competição desse cunho sem perder um desempenho em Copa do Brasil, que é de suma importância, em Campeonato Brasileiro, que é de suma importância também, que é o grande campeonato desse ano. Se amanhã ou depois tiver que fazer uma opção, sempre vai ser a primeira opção o Campeonato Brasileiro, né? Mas, se você puder levar os dois equilibrados, a Copa do Brasil também é de suma importância. E lembrando que ela também, tudo bem que é uma vaga só, né? Mas ela também te coloca no céu, né? Que é a Copa Libertadores da América. Boa noite, Guto Ferreira, tudo bem? Aqui Eudes Viana, da Rádio Clube AM 1200. Parabéns pela vitória e pela classificação. O Ceará, que hoje não contou com alguns jogadores, em contrapartida, os atletas que entraram no segundo tempo apresentaram um bom rendimento. Casos do Felipe Pachola, do Wesley e do Bergson, do Léo Chu também, que acabou fazendo a jogada para o quarto gol do Ceará. Qual a importância que você entende que esses atletas têm para o time do Ceará, tendo em vista os jogos que a equipe vai ter e também os desfalques que acabaram aparecendo por conta de lesão? Eu acho que todos os atletas, aqueles que tiveram dentro de campo, aqueles que não tiveram dentro de campo, cada um tem o seu nível de importância dentro do Ceará, né? E importante é que cada vez que eles vão para dentro do campo, eles consigam dar retorno àquela oportunidade de estar ali, mostrando o seu talento, mostrando a sua qualidade, dar retorno para a equipe. Jogadores como o Bachola, como o Wesley, são jogadores extremamente qualificados, experientes e que já tiveram uma história dentro do Ceará. E resgatá-los em alto nível é bastante importante para um campeonato tão... para uma temporada, não digo nem campeonato, para uma temporada tão intensa, tão estressante como é essa. Quanto mais jogadores de qualidade você tiver à disposição, você tende a conseguir, ele se sentindo importante, conseguir resultados importantes para o Ceará. A busca é sempre de fazer o melhor pelo Ceará. E dentro da mentalidade dos atletas, sempre pensando no Ceará primeiro do que no eu. Fechou. Obrigado.